Olá pessoal, tudo bem? Aqui o professor Álvaro, vamos lá para mais uma aula. Pessoal, hoje vamos iniciar essa segunda parte, né? Essa segunda aula número 2 da nossa disciplina de patologia, entrando a falar sobre uma das 4 manifestações que nós tínhamos falado na aula passada, na introdução, a patologia geral, no caso, né? Então, que eram as alterações celulares, tá? Quando acontece uma agressão, que normalmente a gente fala manifestações celulares da agressão, mas especificamente dessas a gente vai falar, primeiro que nada, os processos de adaptação, tá? Os processos de adaptação celular, obviamente, que acontecem durante o crescimento e diferenciação celular das nossas amiguinhas, das nossas queridas células, né, no caso. Então, só para iniciar, nós vamos observar esse gráfico presente aqui, na qual a gente apresenta uma célula normal, com equilíbrio, né? Equilíbrio homeostático, que ela sofre um estresse, que pode ser assim, do nada você vai ir pedalar 15 quilômetros, você que não é acostumado, né? E começa a pedalar, você vai passar mal, né? Mas tuas células, elas vão se adaptar. Elas vão se adaptar a esse processo. Então, todo dia você pedalando 10, 15, 12, 13, assim, tuas células se adaptam. E esse é um processo, no caso das células. Caso esse processo de adaptação não conseguir, ela vai entrar o quê? A uma lesão celular, que estou mostrando aqui, uma lesão celular. Como também pode ser que uma célula normal, que tem homeostase, não vai passar diretamente por um processo de adaptação, ela vai já diretamente para uma lesão. E essa lesão celular, ela pode se transformar em uma lesão reversível, como uma lesão irreversível. Obviamente, isso vai prevalecer conforme, no caso, a gravidade, no caso do que está provocando essa lesão. Então, se essa lesão celular ela tiver o que está provocando ela for agressão, né, no caso for mediana, uma coisa assim que vai e vem, ela se torna uma lesão reversível, que depois ela se torna novamente uma célula normal. Mas se no caso o que está provocando, o agente etiológico, por assim falar, está provocando, tem um grau severo e ele é progressivo, essa lesão, ela vai se tornar uma lesão irreversível, tá? E nessa lesão irreversível, aí nós não vamos ter mais volta, porque já leva a uma morte celular. Essa célula dessa aqui, uma morte celular que a gente pode falar de vários tipos de morte celular, mas principalmente temos os dois tipos. Um que é a necrose celular, ou citonecrose, como se falava antigamente, ou também temos apoptose, que é um tipo de morte celular provocada, né, no caso, pelo programado, né, por ele mesmo. Né? A gente vai falar, vamos ter uma aula só falando disso. Tá? Então hoje a gente vai falar uma importante só dos processos de adaptação. Tá? E falar que essas adaptações elas podem ser reversíveis. Isso vai depender muito do que? De alguns fatores, como o número celular, o tamanho celular, o fenótipo, características fenotípicas dessa célula, a atividade metabólica que ela esteja precisando ou a qual ela chegou, né? Como nós vamos ver, ou também através das funções celulares que muitas vezes determinam a adaptação dessa célula. Tudo certo então? Qualquer dúvida é só falar com a gente, tá? Então, o que é adaptações, né? Falando de um conceito, né? A gente vai ver que isso se dá através de quê? De vários fatores, como por exemplo a proliferação e a diferenciação celular, que são esses acontecimentos
que colocam limites fisiológicos de quê? Do crescimento, do número, que tínhamos falado das células, do metabolismo celular, enfim. Quando a gente ultrapassa esses limites fisiológicos, aí vamos ter alterações, que são os processos de adaptação, que a gente chama alterações reversíveis, que se dão aonde? No tamanho, no número, no fenótipo, atividade metabólica ou funções da célula. E isso se dá em resposta às alterações do seu ambiente, né, que pode ser provocado, como a gente falou. Do nada você vai pedalar 15 quilômetros. Então, realmente, uma alteração no ambiente. E aí, a célula ela vai se adaptar. Ela vai se adaptar, vai sofrer um processo de adaptação que se caracteriza numa alteração reversível do tamanho, número, fenótipo, atividade metabólica, etc. E a gente pode resumir essas adaptações de várias formas. Principalmente nós vamos ver a hipertrofia, hipotrofia ou atrofia, que caracterizadas num só, a hiperplasia ou hipoplasia também, a metaplasia e a neoplasia. Opa, neoplasia, mas professor, neoplasia não é um câncer, não é um tumor, isso aí, necessariamente não. Mas, queira ou não, ele é um processo de adaptação celular. Nós não vamos entrar muito em detalhes, porque nós vamos ter uma aula falando sobre essa questão das neoplasias. Tá bom, pessoal? Obviamente, a gente vai falar de outras, né? Que a gente vai ver como as displasias. Ok? Então, quando a gente vai observar essa abordagem dessas alterações, nós temos que ver o que provoca elas. Obviamente, se a gente está falando da hipertrofia ou da hipotrofia, isso está envolvido com quem? Com alterações no volume celular, que isso vai alterar o tamanho, né? Lembra o slide anterior, né? Agora, se tipo hiperplasia, hipoplasia, tem alterações na taxa de divisão celular, ou seja, essas alterações estão envolvidas com o número celular, como tínhamos visto também nos slides anteriores. Temos a metaplasia, que já a coisa vai mudando. Obviamente, a metaplasia é um pouco diferente das outras, porque aí não envolve nem número nem tamanho. Aqui vai envolver características, no caso, fenotípicas. Aí vamos ter alterações na diferenciação celular, ou seja, no processo de transformação dessa célula como ela realmente é. Então, ela vai gerar outra célula que a gente vai ver, que são as células metaplásicas. E temos a displasia e a neoplasia, não? Que tínhamos acabado de conversar um pouquinho sobre elas, que tem a ver com alterações da proliferação celular e da diferenciação celular. Óbvio, envolve duas coisas, tanto na proliferação como a diferenciação, tá? Agora, temos também outro tipo de distúrbios que envolvem, né, essa questão das alterações celulares, que são pouco comuns, mas elas estão presentes sempre, né? A primeira delas é a genesia. Essa genesia, obviamente, é um mal congênito, na qual a pessoa, o paciente, ele nasce sem um órgão ou parte dele. Aí podemos falar de genesia renal, quando tem falta de um rim, a genesia do septo interatrial no coração e a genesia pulmonar, quando nasce sem um pulmão, ou os dois também, né? Temos a distrofia, no caso, distrofia, mudança e trofia, músculo, né? Então, ele é um termo muito utilizado para designar várias doenças doenças degenerativas sistêmicas, que podem ser genéticas ou não, no caso. Aí temos no caso das distrofias musculares. Temos a ectopia ou heterotopia, que é a mesma coisa, na qual você observa que tem presença de tecido normal em localização anormal. Por exemplo, você ter
parênquima pancreático do pâncreas presente na parede do estômago. Isso é uma ectopia ou heterotopia, tá? Que está fora do lugar. Diferentes. Temos as ramártias, ou também chamadas de hamartomas, quando está envolvendo tumores. Eles são crescimentos focais excessivos de determinado tecido ou órgão, tá? Pode ser um tumor, né, que está atingindo o rim, enfim, aí chama de hamartomas. E a coristia, que consiste em erros locais de desenvolvimento em que o tecido normal de um órgão cresce em sítios nos quais normalmente não é encontrado. Por exemplo, proliferação de cartilagem no pulmão, que está longe da parede brônquica. Ah, mas professor, como isso não é igual que ectopia e heterotopia? Não, assim, é parecido, mas o que eu diferencia? Que acabei de falar, a coristia normalmente tem uma certa relação. Por exemplo, no pulmão cresce cartilagem, mas está relacionado com quem? Com os brônquios, que eles têm cartilagem na parede brônquica. Então tem uma relação. Já quando a gente fala de ectopia e heterotopia, eles são totalmente aleatórios, tá? Vamos falar então do primeiro, que é a hipertrofia. Hiper do grego hiper, excesso, e trofos, nutrição, metabolismo. Então é o aumento volumétrico das células e órgãos afetados. Quais são as exigências que vai ter essa hipertrofia? Obviamente, como qualquer célula hipertrófica, ela vai precisar bastante de oxigênio e nutrientes. Ela vai precisar ter uma integridade celular, ou seja, organelas estáveis, né, e sem falta, e adequados sistemas enzimáticos, porque está aumentando o tamanho da célula. Então, essa célula se tornar hipertrófica, ela vai precisar de integridade celular. E uma inervação preservada, que tem a ver basicamente com a estimulação nervosa que se dá em tecidos e órgãos. Na figura podemos observar o processo de adaptação à hipertrofia que se dá numa célula no caso do coração, né, do miocárdio. Você pode observar que ela é maior, né? E quando eu tenho esse miócito, né, que teve uma hipertrofia, óbvio, observa como que ele aumenta muito. Temos tipos de hipertrofia, temos fisiológica e patológica. A fisiológica, obviamente, está envolvida durante a gravidez. A patológica, temos vários casos, por exemplo, a hipertrofia do miocárdio, obviamente por uma sobrecarga do coração, uma obstrução, uma isquemia presente, uma hipertrofia da musculatura esquelética, tipo coração de atleta. Assim também temos hipertrofia da musculatura lisa de parede de órgãos ocos, hipertrofia de neurônios, mas aonde? Nos plexos mioentéricos e o hemisfério cerebral, quando tem uma hemiplegia ou uma estenose, hipertrofia dos hepatócitos, que são as células do fígado, que será muitas vezes por estimulação de barbitúricos, imaginemos anticonvulsivantes, por exemplo. Aqui no caso da parte fisiológica, podemos observar na figura A que temos nesse útero gravídico e aqui útero normal. E como que as células elas são determinadas, que elas têm um processo de hipertrofia, observa aqui, né, como que aumenta o processo de uma célula normal para uma maior hipertrófica. Mesma coisa nessa região aqui. Aqui todo normal e aqui já é quando é gravídico, quando tem hipertrofia. Certo, pessoal? Como se dá esse mecanismo da hipertrofia? Obviamente, se dá através da produção ou da secreção de fatores de crescimento. E isso se dá através de um processo autócrino, ou seja, quando a gente fala autócrino, que essa própria célula muscular, por exemplo, ela vai produzir
no caso, os próprios fatores de crescimento. E aí temos vários fatores de crescimento, né? No caso, aqui só mostrar para vocês o IGF, 1, por exemplo. Então, mas como se ativa isso? Na superfície celular, a gente tem o quê? Tem receptores, né? São proteínas, muitas vezes, que elas vão perceber os estímulos, por exemplo, esforço físico, quando o pessoal vai treinar. Então, isso vai ativar, no caso, ou quando você toma hormônios, no caso, metabolizantes, por exemplo, anabolizantes, eles ativam alguns receptores adrenérgicos e que em conjunto isso vão fazer uma liberação de sinais de tradução para a produção de proteínas através de fatores de transcrição, como MYC, FOS, JUN, etc. E isso vai provocar o quê? Um aumento da síntese ou da produção de proteínas contráteis, assim como uma indução de genes fetais embrionários, né? Que eles vão aumentar a performance mecânica dessa célula muscular e diminuir, no caso, o esforço dessa célula e produzir fatores de crescimento. Certo, galera? Vamos lá. Esse segundo caso tem a hiperplasia. A hiperplasia, basicamente, não tínhamos falado, né? O número, aumenta o número de células de um órgão, tá? E, obviamente, ela vai aumentar por proliferação celular e ela pode diminuir através de um processo de apoptose, que é um processo de morte celular programada. Se a gente botar um exemplo, temos o tecido linfóide, órgãos linfóides, por exemplo, linfonodos, tá? Obviamente, esses processos de hiperplasia somente vão acontecer em locais onde tenham produção ou replicação celular. Obviamente, não vou falar para você, mas no coração, que tem aí os miocardiócitos, as células do miocárdio, elas não replicam. Então, hiperplasia não existe. Tá, pessoal? E obviamente aqui também tem aumento dos fatores de crescimento, né? Como tinha sido na hipertrofia, que são a hipertrofia e hiperplasia, eles vão muito da mão, tá? Obviamente também tem as outras vias intracelulares, estímulo, etc, etc. Essa hiperplasia, obviamente, ela tem limites, porque como tínhamos falado, ela é uma célula normal, ela tem limites fisiológicos. Então, se caso depois que teve o aumento, ela vai voltar ao normal, então vai ter um processo reversível, tá? Se a gente compara isso com uma hiperplasia, de falar que é igual a neoplasia, depende. Porque assim, a neoplasia, ela é descontrolada. E obviamente, como estou colocando aqui, ela é autônoma, ela tem autonomia, né? E no caso, a gente pode ter algumas dúvidas entre elas, né? Por exemplo, né, as dúvidas pelos fatores que aumentam a taxa de multiplicação celular. Na prática, não tem critérios, né? Não tem uma definição sem critérios. Por isso que às vezes você já ouviu falar, tem hiperplasia benigna de próstata, hiperplasia benigna, né, no caso. E isso pode acontecer dependendo dos órgãos, como sempre a próstata, ou de algumas glândulas endócrinas, como a suprarrenal. Certo, pessoal? Podemos observar aqui uma imagem de uma hiperplasia de próstata. Obviamente, você pode ver os condutos secretores totalmente estimulados, células uma acima da outra, tá? Você pode ver vários núcleos presentes. Vou dar aqui um zoom para você perceber isso que a gente está falando, né? Você pode ver as bolinhas, são os núcleos celulares, então você pode ver que tem vários núcleos, um em cima de outro. Numa célula normal, isso não acontece, tá? Aqui podemos observar do seu lado direito hiperplasia e hipertrofia do rim do cão. Obviamente, podemos observar o rim do seu lado esquerdo é o normal, e o rim hiperplásico hipertrófico também,
no caso desse rim de cão. Ok, pessoal? Let's go! Essa hiperplasia, igual como tínhamos falado da hipertrofia, ela pode ser fisiológica e patológica. No caso de fisiológica, ela, por exemplo, podemos encontrar uma hiperplasia compensadora à estimulação hormonal, por exemplo, a gravidez, o útero gravídico, ou também nos seios, durante a puberdade ou durante a lactação. Um rim que sofreu uma nefrectomia, ou seja, uma retirada de um rim, que está somente com um rim, ele vai se tornar hiperplásico para tentar segurar as cordas, né? Vai segurar, mas nem sempre vai conseguir totalmente isso. Ou se não, uma hepatectomia parcial, que é a retirada de parte dos lobos do fígado. Isso aqui é maneira fisiológica. E de maneira patológica, obviamente, vamos ter problemas envolvidos com glândulas como a hipófise, obviamente hiperestimulações, que levam ao síndrome de Cushing, praticamente formação de adenoma nos braços e na região abdominal, produção excessiva de TSH, hormônio tireoestimulante, que provoca hiperplasia da tireoide, né? Obviamente também se for de outro tipo, aumento de estrógenos, que resulta em hiperplasia das mamas ou do endométrio, que normalmente está relacionado com o aparecimento de câncer. E as hiperplasias inflamatórias, na qual tem a liberação excessiva de fatores de crescimento e proliferação. Obviamente aqui estamos falando de inflamações da pele e mucosas, lesões papilomatosas ou poliposas. Aqui observamos nas figuras, no seu lado esquerdo, uma tireoide normal presente com os folículos, as células foliculares, esperando a secreção dos hormônios, no caso T3, T4, T3. E na hiperplasia, as células secretoras, obviamente, com aumento no tamanho e no número de células. A atrofia, obviamente, vai ser a redução do tamanho desse órgão ou tecido. Essa atrofia pode ser fisiológica ou patológica. Por exemplo, temos uma atrofia fisiológica e comum durante o desenvolvimento normal, que é através de problemas no ducto tireoglosso, que ele atrofia durante o desenvolvimento fetal. E encontramos essa criança que tem esse pronunciamento, que não é nada mais do que o mau desenvolvimento fetal. E essa correção é rápida, tem um mau fechamento, na verdade. Outra coisa interessante é quando o útero diminui o tamanho logo após o parto. Isso tem forma de atrofia fisiológica, né? A gente já falou de hipertrofia, hiperplasia, mas depois que o neném nasceu, esse útero tem que diminuir. E para isso vai dar atrofia fisiológica. Já a atrofia patológica, isso vai depender da causa básica e pode ser local ou generalizada. Esse tipo de atrofias patológicas, eles têm muitas causas que são em comum. Por exemplo, a redução da carga de trabalho, que é atrofia por desuso, perda de inervação, atrofia por desnervação, diminuição do suprimento sanguíneo, nutrição inadequada, perda de estimulação endócrina e pressão. Podemos observar essa figura, no caso, no caso sobrecarga de trabalho, que aconteceu com o atleta, no caso Aranha Silva, no caso. Ou também podemos ver por atrofia, muitas vezes. No caso, na figura 2, perda de inervação. Na figura 4, desnutrição ou nutrição inadequada, como tínhamos estado falando. E na 3, problemas na vascularização sanguínea. Tá? São problemas de atrofia
E agora entramos na metaplasia. Já a metaplasia, como nós tínhamos falado, está envolvido basicamente com mudanças nas características de diferenciação, ou fenotípicas. Tá? Então a gente pode colocar de exemplo mais comum é a mudança de epitélio colunar a escamoso, que acontece no trato respiratório, e isso se vê muito em pacientes que fumam, pacientes fumantes, tá? Presença de cálculos, no caso, pode ser no pâncreas ou em ductos biliares, isso causa problemas, no caso, então o tecido ele vai sofrer processos de adaptação. Se tiver deficiência de vitamina A no trato respiratório, também vai acontecer esse problema de metaplasia. Ou se tiver carcinomas glandulares. Ok, pessoal? Essa metaplasia, no caso, ela, principalmente epitelial, é uma placa, né, no caso com dois gumes, né, já que tem uma reprogramação genética das células tronco e não é uma desdiferenciação. O mecanismo de metaplasia, como ela acontece, vai ser desencadeado por citocinas, sinais celulares, fatores de crescimento e componentes da matriz extracelular. Tá? Está envolvido também o ácido retinóico, que regula diretamente a transcrição do gene através de receptores retinoides nucleares. E, finalmente, temos a displasia. A displasia, a gente não vai falar de neoplasia pela questão que a gente vai observar isso em aulas futuras, tá? A displasia é uma condição adquirida caracterizada por alterações na proliferação e a diferenciação, então bem parecida com a neoplasia, só que acompanhada de redução ou perda de diferenciação das células afetadas. Obviamente, vai ter uma alteração na forma, no tamanho, na organização das células. É uma condição que muitas vezes estão associadas ou se originam de uma metaplasia, viu, pessoal? Se originam de uma metaplasia. Quando nós observamos o termo displasia, ele é muito utilizado em coisas que são diferentes do real significado dela, significado técnico, como por exemplo displasia renal ou displasia óssea. Obviamente não tem nada a ver com o processo de displasia celular que nós estamos vendo hoje. Então, pessoal, basicamente seria isso. Deixo para vocês a frase, a reflexão: não há caminho para a paz é o caminho do nosso mestre Mahatma Gandhi. Deixo aqui também meu obrigado pela presença e deixo meu e-mail e fico à disposição, pessoal. Não esqueçam que essa aula ela vai estar, no caso, no meu canal. Você já clica aqui, né? Clica aqui, procura na nossa aula e deixa o like e se inscreve, tá? Para receber o material e no caso, receber esse material e assim você poder estudar com o tempo. Tá bom, pessoal? Seria isso. Desejo a vocês uma ótima semana e a gente